De noite, cara, vendo o jornal funcionando backstage, no ar, e vendo os caras, tá entrando, os caras xingando, porra, não vai entrar essa merda, sabe? Ficava assim, Foi mano, numa verdade. dessa que o Rubens Recupero se deu mal. É verdade. Lembra dessa? Foi mais ou Claro menos que nessa lembro. época. O Rubens Recupero Olha ia essa entrar história. no Jornal da Lilian. Ele estava em Brasília com o repórter da Globo, não me lembro o nome dele. Monforte. Monforte. Carlos Monforte. Que ele tinha qualquer parentesco, tinha uma intimidade, e eles estavam esperando entrar ao Jornal da Lilian e ficaram conversando. Aí o Recupero, que era uma pessoa recatada, olha, que onde eu fui buscar recatada, ele falou um monte de bobagens. Não palavrão, coisas politicamente... Sim. Falou besteira. Era o suicídio. Ele disse... Mas o Fernando Henrique vai mantê-lo no Ministério da Fazenda? Ele disse, eu acho que sim. Eu estou trabalhando para ele, faço o que é necessário para a campanha dele. Minto. Faça o que é necessário. O que é bom a gente conta, o que é ruim a gente esconde. Caralho. Então aquilo lá. Mano, isso vazou. Então. Virou um puta escândalo, não né? é que vazou. Deixa eu tomar minha insulina. Estava Peraí. no ar, porque a parabólica transmitia, Mas aquilo era um sinal que depois eles fizeram fechado. Codificaram. Mas era aberto. Então, mas nessa época que eu mexia, né, na antena parabólica, e eu assistia o jornal de vocês sempre aberto, os repórteres sempre aberto no canal auxiliar, né, que a gente chamava na Embratel. Aí eu ficava assistindo e vendo o backstage do jornal, e ali era o auge, né, Bola? Telejornal Brasil, como é que o Silvio foi o cara que te deu o levante? Não. Foi uma dupla que assistiu o Marcos Wilson e o Imediato, que iam assumir a direção de jornalismo do SBT, e eles que me convidaram, e quem consolidou a minha ida, o Silvio estava meio afastado naquela época, eu estava viajando, foi o Guilherme Stoliar, que dirigia o SBT. Ele ficou 49 anos no SBT e saiu. Ele saiu. E que é sobrinho do Silvio Santos. Foi o Guilherme que consolidou a minha contratação, fez a minha contratação. E como é que chegaram em você, que você era da Folha, certo? Eu era da Folha. Você sempre foi de imprensa escrita? Não, eu comecei transmitindo futebol. Futebol? É mesmo, boy, você não sabia, cara. Eu comecei, fiz um concurso, tinha 15 para 16 anos, fiz um concurso. Caralho. Numa rádio chamada Piratininga, e da rádio Piratininga, na rádio Piratininga eles transmitiam corrida de cavalo, turf. E eu ganhei o concurso para ser plantão esportivo. Eu dava os resultados do futebol, o andamento das partidas. Daí eu conheci um pessoal que trabalhava na Piratininga também, exatamente o James Membribes, que era um bom jornalista, um grande locutor. Tinha um vozeirão, ele falou, olha, eu estou trabalhando numa rádio, depois o James foi diretor de jornalismo da Record. Estou trabalhando numa rádio de japoneses, eles estão fazendo uma emissora, aí vim lá, faz um programa de esportes, de repente você pode ser locutor comercial. Eu fui fazer um programinha de esportes, lia, copiava do jornal, era uma emissora pequena e tal, Rádio Santo Amaro de São Paulo, era a sucessora de uma rádio, os japoneses estavam comprando, chamada Radiodifusora Hora Certa de Santo Amaro. Era das emissoras unidas. Só em Santo Amaro. Só. Não, mas ela o resto era tudo errado. Era tipo uma rádio relógio? Não, era pra ser, mas não foi. No Rio tinha, né? Ainda Que tem. é rádio Eu ouvi relógio? hoje. Você não sabe? Não, só Não, transmite a hora? não, eu ouvi hoje, não. A Rádio Relógio era uma rádio que tinha no Rio não de Janeiro. conhece? Não, eu não morei no Rio, cara. Ficava assim, clock. Rádio Relógio Federal, 15 horas 30 minutos no Rio de Janeiro. Clock. Visite a Casas Beethoven. Música, discos, Casas Beethoven. Clock. Então, senhoras, Terceiro sinal. 13 minutos, 13 minutos. 15 segundos. A voz automática. Que isso, Sabe a hora certa do Sei, telefone? sei. Entrava, você queria ajustar o relógio, você ligava na rádio relógio. Mas tem uma Assim, parecida. E tinha anúncio.
Tinha. anúncio e tinha assim, você Mas sabia quem que ouviu o uma cachorro... desgraça dessa? Você ligava, você queria saber o horário, você ligava na Rádio Relógio. Aí falava assim, que paroca. você sabia que o cachorro... Aí tinha uns, você sabia... Umas aí, curiosidades. Ah, tinha Isso. curiosidade. Aí ficava- Mas não tinha locutor. Tinha locutor 2. É mesmo. Porque o cara falava. Agora Que tem do o caralho. Rádio Relógio Federal o nome. Rádio Federal. Relógio. Agora tem o Observatório Nacional. Hoje eu ouvi, na onda curta. Mentira. 10 mil quilômetros. Observatório Nacional. Ao terceiro sinal, 10 horas, 2 minutos. Caralho, velho. Observatório Nacional, 10 horas, 33 minutos. Mas você sabe que... Você Cara, sabe que que... louco, Você mano. sabe que isso pro rádio funciona. Mas pra internet não. Olha que loucura. O rádio funciona? Porque tem delay. Certo? A precisão da hora... entendi. A precisão da hora no rádio No rádio é imediato. é imediata. Sim. Na internet tem delay. Tem. Então, para nossa sorte, as operadoras colocam um ajuste automático pra gente e acabou esse problema, né, Boris? É verdade, é verdade. Entendi, é Mas verdade. Aí eu estava contando, e aí eu... Você foi pra Rádio de Santo Fui pra Amaro. Rádio de Santo Amaro, e lá eu comecei a fazer esporte, e aí ele apareceu um... Mas era o que você queria, Boris, ou o que apareceu pra você? Não, era... Você queria a mim- mexer com o esporte. Eu gostava de duas coisas, É. rádio e esporte. Tá, Eu perfeito. juntei. Perfeito. Era o meu sonho. Aí era o que eu queria. Uhum. Mas eu não era, por exemplo, ser locutor comercial não era nenhum desabono para mim. Eu Sim, gostava sim, sim, também. Gostava de rádio. E você tem um vozeirão, Aí né? pra Tem rádio. porra? Aí eu fui aí apareceu um patrocinador. Vamos transmitir futebol. Quem? O Boris. Porra, mas eu nunca transmiti. Vai transmitir. Era uma rádio pequena, muito sem compromisso. que louco, meu. E eu comecei a transmitir futebol. Eu era o titular de esportes. Boris Casoy. Rádio Santo Amaro, ZYR 80. Aí ouça o jogo Palmeiras e Corinthians na narração vibrante de Boris Casoy. Ó, Olha que legal. Aí sim. Que ano isso, Boris? Hã? Que ano isso? Eu já não me lembro, deixa eu ver. Essa idade Não, esquece, né? Eu sou mal. Eu na minha Eu esqueço, sou mal. porra. Onde você vai? Onde você vai? Eu vou pegar uma bala aqui, peraí. Aí eu vou pegar o quê? Uma bola? bala. Bala, entendi, uma bola. Uma cebola. Ele comeu cebola antes. Tá com um bafo de fossa. Aí eu era um jovem talento. Uhum. Aí a Rádio Pan-Americana, que era a emissora dos Rádio esportes, Pan-Americana. e que hoje é a Pan, a Jovem... Obrigado. Jovem Pan. Aí me convidou e eu fui transmitir futebol também Pan? na Jovem Pan. Ah, seu tuta? não sabia. Na Jovem Pan. Com o seu tuta? Não era o seu... Fernando Vieira de Mello. Não, o Fernando Vieira de Mello era diretor de jornalismo. O esporte era... A Rádio Pan-Americana, naquela época, era a emissora dos esportes. Aham. Então, eu trabalhei com o Fiore Gilhote. Fiore Gilhote, porra. Torcida brasileira, carinhosamente, boa noite. É uma figura Muito bom. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Fecham-se as cortinas e terminam. Foi um professor meu, foi uma figura boa. E aí, minha mãe queria que eu estudasse, estuda, você tal. Eu vou fazer vestibular para direito e tal. E você não queria saber muito de... Não, queria estudar, porque rádio hoje paga mal. Hoje? Imagina. Hoje? Quase não pagava. Mas estudando ou não estudando, paga mal do mesmo jeito também, Boris. Então, Pelo amor de Deus. Não, mas eu queria estudar para Sim, sim, sim. advogado. Imagino. Aí eu encontrei um sujeito que tinha trabalhado comigo na Rádio Piratininga. Falei, olha, você é a figura talhada para a Rádio Eldorado. A Rádio Eldorado, naquele tempo, era outra Eldorado. Era do Estadão, continua sendo, mas a programação era de elite. Falava doce. E precisava conhecer línguas, porque tinha ópera. Aí eu fiquei 7 anos falando doce na Rádio Eldorado. Caraca. Rádio Eldorado, ZYR 213.
Com notícias fornecidas pelo jornal Estado de São Paulo e Jornal da Tarde, a VMAG, seus revendedores, informam. VMAG. Música norte-americana pela Eldorado. Em 700 kHz de São Paulo, a Rádio Eldorado transmite. Enquanto você dorme, cientistas da Höchst se debruçam sobre as suas bancadas para cuidar do seu coração. Ó. E era assim, Que legal, Boris. Mas aí você largou o esporte, Boris? Aí eu larguei o esporte. Porque Dinheiro, né? A Rádio Eldorado pagava Entendi. bem. Dinheirina. Dinheirina. Dineira. Não, mas eu gostava também. Sim, sim. E era uma rádio com música clássica. Upgrade, né, Eu Boris? fiz realmente um upgrade. Foi o ano que eu entrei na faculdade e fui para a Rádio Eldorado. Era Faculdade de Direito. De Direito, que eu não terminei, eu fiquei com matrícula trancada no quinto. Então eu fiz esporte. Eu sei escalações da época até hoje. Você é igual o Milton Neves? Não, ele é... O Milton Neves sabe tudo. Ele é Sabe dodói, ele é dodói, né? Você falar a escalação de 1912, ele te diz. Sabe, eu lembro sabe. dos anos 50, a escalação do Corinthians, do Palmeiras. É mesmo. Manda aí. Falava diferente a escalação. Então, quem conhece a escalação moderna vai ver que hoje a apresentação da escalação é diferente. Dá uma pala pra nós Então, aí. assim, Corinthians, Cabeção, Homero e Olavo, Idário, Goiano e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Simão. Palmeiras, Oberdan, Salvador e Juvenal, Valdemar, Filme, Manuelito e Dema, Liminha, Humberto, Otávio, Jair e Rodrigues. São Paulo, Poi, Desorde, Mauro, Pé de Valsa, Bauer e Alfredo, Maurinho, Albeja, Gino, Negre e Teixeirinha. Caralho, Boris. Cara, faltou o Santos, porra. O Santos eu não me lembro todo. Era Manga, que eu fui goleiro há muito tempo, Elvio, me deu um branco. Pelé, Coutinho. Pelé, Coutinho, Alfredinho, Coutinho, Pelé, me deu Neymar. Enfim, mas porra, só o resto você mandou de... E Pepe, né? Pepe. Eu não me lembro. Cara, você me lembrou, meu pai cantava futebol assim pra mim. Engraçado. Como cantava? É porque é tipo uma música, né? Não, você... Ah, sim, entendi. Ele falava, entendi. Botafogo hoje vai de Manga, não sei o que. Meu pai fazia exatamente assim, o jeito de se falar mesmo. Era a maneira da época. E aquela época, o locutor não era o espetáculo era o espetáculo. O futebol então você tinha próprio. que transmitir em cima. Entendi. Hoje o locutor faz firula e tal. Atenção, Dona Maria, lá da Moca. Verdade. O nosso abraço nesta transmissão esportiva deste comedimento na grande cidade. Antes você não podia ser maior que o esporte. Era formal. Era mais formal. E os grandes locutores, eu fazia meta para os grandes locutores. Ficava atrás do gol e transmitia o escanteio. E dizia, não, a bola antes de entrar bateu em Maneca. Ah, sim, Boris, vai ser batido o escanteio pela ponta direita. Fulano de tal bateu, subiu, catapoi! e era assim. Tá? E aí, foi evoluindo. Tinha dificuldades imensas. Pô, você é antes do José Silvério? Imagine, José Silvério é um menino perto de mim. Naquela época, o José Silvério estava na maternidade. Eu estou falando dos anos 50. Uau! 56, 57, 58. Caraca, que demais, Esses anos existiram. Existiram, eu sei. Existiram.